Alô, amigos, alô, amigas, muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, esse nosso encontro de todos os domingos pela manhã, pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Olha, na última quarta-feira, dia 21 de fevereiro, o Brasil comemorou 79 anos da sua passagem pela Segunda Guerra Mundial, aliás, a sua passagem mais importante dentre todas, que foi exatamente a tomada do Monte Castelo, um ato heróico com participações de muitos sergipanos. Vamos, a partir de agora, nesta visita que fizemos ao 28BC, 28º Batalhão de Caçadores, conversar com o comandante André Cabral e com o comandante do 28BC, o Coronel Pereira. A partir de agora, aqui no programa Batalha na TV. Muito bem, então a partir de agora aqui no programa Batalha na TV, vamos conversar com o comandante André Cabral, que é um grande pesquisador, um estudioso da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E nesta última quarta-feira, reverenciou-se os 79 anos da tomada de Monte Castelo, um dos atos heróicos da nossa FEB. Não é isso, André? Bom dia, satisfação muito grande. Bom dia, é um privilégio estar aqui com vocês. André, como é que foi, vamos assim, resumidamente falar, como é que foi a participação e a importância do Brasil na tomada do Monte Castelo, um dos pontos finais para o final da Segunda Guerra? A tomada de Monte Castelo, ela foi importante pela reconquista da Itália. O Brasil estava subordinado ao 5º Exército Americano, era uma das divisões que os americanos controlavam. E o Brasil, apesar de não ter tanta experiência em guerras como os Estados Unidos, não tinha, por exemplo, não tinha uma divisão de montanha na época, especializada nisso, mas ele foi, lutou, aprendeu, se adaptou muito bem. Tanto que a conquista de Monte Castelo foram feitas 4 batalhas e só na 5ª vez é que deu certo. E o general Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária, ele tentou fazer da maneira dele e algumas vezes não deu certo. Na 5ª, que foi um pouco mais o jeito dele, deu certo. Na 5ª, teve um suporte melhor de artilharia, eles já tinham uma certa experiência, eles pararam para entender o que foi feito errado, fizeram um trabalho de casa importante para ver o que foi feito errado das outras vezes. Teve época que foi o contingente reduzido, teve época que eles estavam cansados e não deveriam ter ido para a batalha, mas na 5ª vez, quando o Brasil tomou a liderança, pelo menos da área dele, ele estava responsável, ele conquistou antes do previsto. Quantos brasileiros perderam a vida nessa batalha? Nessa batalha especificamente eu vou ficar lhe devendo a resposta. O número de baixas, que inclui o número de mortes e feridos, tem mais de centena. Mortos, eu posso falar dos sergipanos que morreram nessa batalha. Foram 2 sergipanos, um de Estância e um de Aracaju. Certo. Isso foi decisivo também para o final da Segunda Guerra, que começou, desculpe até a redundância, começou a terminar meses antes lá no dia D, na tomada da Normandia, né? A tomada da Normandia foi uma conquista importante dos aliados para a reconquista da França e abriu o caminho para chegar até Berlim. A parte da Itália, uma parte expressiva que estava conquistada, dado o alinhamento que o Mussolini tinha com o Hitler, ela precisava ser reconquistada. E o Brasil, apesar de, proporcionalmente, em relação ao americano, foi um número bem menor. Mas para os 25.334 brasileiros que não tinham experiência de combate, não tinham tradição militar, atravessaram o oceano para ir lutar contra um inimigo experiente, determinado, bem posicionado, porque eles estavam nos Apeninos, e quem tem o domínio de elevação tem um domínio razoável no combate. Para o brasileiro foi um feito importante, porque ele aprendeu bastante com aquela experiência em loco. Alguns soldados que os brasileiros lutaram estavam no fronte russo, e eles tinham sido relocados para a Itália, então foi um inimigo experiente que a gente lutou contra. E o Zacarias Isidoro, por exemplo, um dos sergipanos que mais se destacou, ele falava que ele sentia o outro inimigo, o grande inimigo dele era o frio, que temperaturas de menos 20 graus. Então você imagina você estar equipado com 20, 30, 40 quilos de equipamento, depende da sua função, subindo uma montanha
no frio, contra um inimigo bem protegido, experiente, que está atirando em você. Posso dizer que tive a honra e a alegria muito grande de conhecer o Sargento Zacarias e com ele bater longos papos. Logo quando eu cheguei aqui, conversava muito, mandar um abraço, porque ele fez parte da equipe da TV Atalaia, um abraço à sua viúva, doutora Lucrécia, do nosso querido Hilton Lopes, que tinha um restaurante, a Cantina do Bizu, e todas as quartas à noite Zacarias estava lá e eu fazia questão de sentar à mesa de Zacarias para ele contar a sua história. Era um homem que era ferido, para os mais jovens que não acompanham, ele foi tão herói que me parece que ele submeteu-se a 17 cirurgias, não é isso? 19 cirurgias. 19 cirurgias. Ele era ferido, era internado, fugia do hospital para ir para a linha de combate. Quer dizer, um ato heróico realmente desse sergipano. Reza a lenda que um dos apelidos dele era Louco de Pisa. Toda missão suicida ele era voluntário. Uma das principais era Campo Minado. E ele, eu não sei exatamente a participação dele na Batalha de Monte Castelo, mas a de Montese foi a batalha que ele foi ferido. E aí ele foi evacuado para os Estados Unidos e lá fizeram 19 cirurgias. Os americanos puxaram a ficha dele para entender o que aconteceu, por que ele chegou daquele jeito. E com o histórico dele, ele foi agraciado com a Silver Star. Silver Star é a segunda maior condecoração dada pelo governo americano a um estrangeiro. E, se eu não me engano, 28 brasileiros receberam só, de 25.300. E o sergipano foi um deles. Realmente. Tanto que a escola de sargentos do Exército Brasileiro é a escola Max Wolf Filho, que é outro herói de guerra. E o Wolf Filho recebeu a Bronze Star. O Zacarias recebeu uma medalha acima ainda. Pois é, então isso aí é motivo de orgulho para todos nós sergipanos. Mas o comandante André Cabral, as suas pesquisas não param? Não. Continua, tem muito que se e descobrir sempre ainda. como tema a Segunda Guerra. O escopo a gente tem que definir um limite. Segunda Guerra não tem fim. Está se descobrindo coisas novas ainda. O pessoal de arqueologia da Universidade Federal de Sergipe está em vias de encontrar 2 dos 3 navios que foram torpedeados aqui no litoral em 42, né? E pouco se fala do navio de 43, que é o Bagé. Porque os 3 primeiros foram os 3 primeiros ataques da Alemanha em território nacional. Foi o maior número de mortos e teve a maior consequência geopolítica de todas, foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Só que quase um ano depois, em 31 de julho de 43, o 4º navio foi torpedeado, o Bagé. Não se fala por quê, já tinha sido entrado na guerra, já tinha sido torpedeados os navios, foram, entre aspas, apenas 28 mortos contra 551 de agosto de 42. Só que teve um fato relevante do Bagé. O Bagé foi o maior navio afundado do Brasil. E foi no nosso litoral. O Aeroclube de Sergipe participou da busca e salvamento mais uma vez. Walter Batista, Lourival Bonfim, Antônio Leite Cabral e vários outros, Calazans. E a tonelagem média dos navios que eram afundados era 4.200 toneladas, o Bagé era 8.300, quase o dobro. O dobro, da média. Pois bem, comandante André Cabral, parabéns por esse trabalho de pesquisa e vamos continuar acompanhando o seu trabalho para trazer sempre informações para os telespectadores da TV Atalaia. Um abraço então. E vem aí o Museu dos Náufragos, né? O Memorial dos Náufragos, prometeu, capitaneado pelo Ézio Deda. E Ézio Deda me disse que está ficando realmente um espetáculo. É um tema que dá para se explorar muito. É um tema assim, a questão não é nem nacional, talvez internacional. Internacional. Dá para se explorar bastante isso aí. Ok, um abraço. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos. Vamos conversar agora com o comandante do 28BC, o Coronel Pereira. Um abraço.